Pai, expus a Tua palavra, Senhor, agora já não depende mais de mim, Senhor. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, meu Senhor, e discernimento, para poder entender e assim explicar a Tua palavra, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja assim. Amém. Meus amados irmãos, aqui está uns versículos de uma das cartas que Paulo escreveu. Há 3 grupos que atribuem cartas a Paulo. O primeiro grupo atribui 7 cartas. O segundo grupo atribui a Paulo 12 cartas. O terceiro grupo atribui a Paulo 14 cartas. Eu, particularmente, faço parte do grupo que atribui a Paulo as 14 cartas. E aqui em Tessalonicense, Paulo, ele está fazendo uma exortação à igreja de Tessalônica. Porque a igreja de Tessalônica estava ouvindo os chamados indoutos. O que é indouto, irmão Valtemir? Indouto são homens que não estão preparados para pregar ou explicar a palavra de Deus e ainda assim eles se colocam nesta posição. Pedro, lá na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro disse o seguinte, a seguinte frase: as cartas do irmão Paulo têm muitos pontos de difícil entendimento. Se as cartas de Paulo, elas têm ponto de difícil entendimento para Pedro, imagine para mim, irmão Valtemir, e para muitos irmãos. Mas pela orientação do Espírito Santo de Deus, pela sua misericórdia, vamos tentar entender um pouco destes 12 versículos que nós acabamos de ler, que começa dizendo assim: ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui nesse primeiro versículo nós já vemos já uma complexidade que é no rogamo-vos. Esse rogamo-vos, Paulo antecipou na primeira parte do primeiro versículo, mas ele era para estar na parte final. Porque aqui o que Paulo está querendo dizer é a seguinte frase: pela vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e pelo encontro que nós teremos com Ele, peço-vos que, versículo 2, peço-vos que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbes, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Por que é que Paulo escreveu esta frase no segundo versículo? Porque lá na primeira epístola de Paulo à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo de 15 a 18, Paulo falou a seguinte frase: quando as trombetas trocarem, os mortos ressuscitarão primeiro. Só depois nós, o que estivermos vivos, vamos ser alçados às nuvens e de lá partiremos para a glória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas os indoutos, ao ler este trecho da primeira epístola de Paulo, eles fizeram um entendimento completamente equivocado. Eles entenderam que Paulo estava dizendo que quando Jesus voltasse, ele, Paulo, ainda estaria vivo. Então, esses indoutos, esses homens que não estavam preparados para explicar a palavra de Deus, disse à igreja de Tessalônica: Paulo está dizendo aqui que quando Jesus voltar, ele vai estar vivo. Se ele vai estar vivo, todos nós também estaremos. Então a igreja de Tessalônica entrou em um verdadeiro parafuso gospel e se dividiu em 2 grupos. O primeiro grupo, mais carnais, eu vou fazer uma aplicação aqui no nosso tempo de hoje, começaram a dizer: não, eu não estou preparado para ir para a glória agora. Eu acabei de comprar um carro 0 km, nem curti meu carro ainda. Eu reformei minha casa toda, nem curti minha casa ainda. Como é que eu vou para a glória agora? Ainda é cedo. Mas o segundo grupo mais espiritual, já dizia: Maranata, eu estou pronto, meu Senhor Jesus Cristo, para ir para a glória. Glória a Deus. Mas na verdade, meus amados irmãos, quando Paulo diz nós os que estivermos vivos, ele não estava dizendo que ele estaria vivo. Ele estava dizendo nós
os cristãos genuínos e verdadeiros, quando Jesus Cristo retornar, os que estiverem vivos nesse período, esses serão alçados até as nuvens e de lá partirão para a glória eterna com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Paulo aqui no versículo 2, Paulo ainda está dizendo: meus irmãos, não se perturbe se que por espírito. O que é se perturbar por espírito? Se perturbar por espírito, meus irmãos, é a chamada revelação. Deus está me mostrando, Deus está falando comigo. Paulo está dizendo aqui: tenha cuidado com esses espíritos reveladores, porque nem sempre é da parte do Senhor. Paulo também faz um alerta aqui ainda no versículo 2. Aleluia. Não se perturbe-se por palavra. O que é palavra? São pregações deturpadas que têm acontecido em muitas igrejas, que estão induzindo o povo de Deus ao caminho errado. Paulo também está dando alerta aqui: cuidado com as palavras ou pregações. Paulo diz ainda aqui no versículo 2: tenha cuidado com as epístolas, ou seja, as cartas, mesmo escritas por nós. Ele se referindo a ele, Paulo, a Silvano e a Timóteo. É Silvano, eu não errei não, porque tem muitos que vocês conhecem Silvano como Silas, mas Silas e Silvano é a mesma pessoa. Então Paulo está dizendo: tenha cuidado também com as cartas que nós estamos enviando, porque as cartas de Paulo, além de estar sendo mal interpretada e deturpada, também estavam sendo falsificada para iludir e tirar do caminho os verdadeiros servos fiéis do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo aqui no finalzinho do versículo 2, Paulo diz: como se o dia de Cristo estivesse já perto. E principalmente, Paulo está dizendo aqui, tenha muito cuidado, principalmente quando pregadores disser, ou alguém disser, o dia de Cristo será tal, será esse mês, será para o ano, será daqui a 5 anos, a 10 anos. Mentira, porque só o Pai Celestial sabe o dia que Jesus vai retornar, porque a função do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, é determinar o dia do Senhor Jesus Cristo retornar, e a parte do Senhor Jesus Cristo é obedecer e vir na data que o Deus Todo-Poderoso determinou, porque eles são triuno, mas com funções diferentes. A função de Deus Criador é uma, a do Senhor Jesus Cristo é outra, e do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que eu creio que habite em mim, cada um de vocês é outra. São mas com funções diferentes. Aqui no versículo 3 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está dizendo aqui que quando ele falou que nós estamos vivos, vamos encontrar a Cristo vivos, ele está dizendo aqui agora, ele está justificando que ele não estava achando que ele estaria vivo, porque aqui ele está dizendo que Jesus Cristo não vai voltar sem que antes haja a apostasia. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus Cristo disse que vai chegar o tempo onde o amor de muitos se esfriarão. Mateus capítulo 24, versículo 12. Então, meus amados irmãos, amor frio e apostasia é a mesma coisa. E o que é um crente, um cristão apostatado? É aquele que perde a vontade de orar, que perde a vontade de adorar, aquele que lança discórdia entre os irmãos, aquele que prega um Cristo, que prega um evangelho que não é o do Senhor Jesus Cristo. Esses já são apostatados. A Bíblia fala lá em Lucas capítulo 10, versículo 30, que muitos mostram como mortos-vivos. Ou seja, não é porque está andando, não é porque está falando que estão vivos, porque espiritualmente estão meio mortos. Anda, fala, mas espiritualmente estão mortos. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo não virá antes da grande apostasia. E Paulo ainda fala aqui no versículo 13: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Irmão Valtemir, o homem do pecado e o filho da perdição são dois? Não, é um. O que Paulo usou aqui é algo que chamamos de epíteto.
Irmão, Valtemir, o que é um epíteto? Eu não conheço, eu não vejo essa palavra com frequência. Realmente é uma palavra que a gente não vê muito com frequência. Mas eu vou dar um aqui para vocês entenderem, meus amados e queridos irmãos, um exemplo de epíteto. Jesus Cristo é um epíteto. Porque muitos pensam que Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Mas não. Aí é um epíteto, porque Jesus é o nome. Cristo é o título. Jesus pode ser chamado ele também assim, Jesus o Messias. Jesus o Salvador, Jesus o Filho de Deus, Jesus o Rei dos Reis, Jesus aquele que morreu, ressuscitou no terceiro dia e está vivo e vai voltar para julgar vivos e mortos. Isso também é glória a Deus. É o nome de Jesus e o título que ele carrega. Amém. Homem do pecado. O que é o homem do pecado? Aqui Paulo está se referindo, sim, ao anticristo. Mas Paulo aqui não chama ele em nenhum momento de anticristo, porque o único que chama o anticristo de anticristo é o apóstolo João. E lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 18, lá João chama o anticristo pelo nome anticristo de maneira bem explícita. Mas aqui o homem do pecado, meus irmãos, é quando o anticristo surgir, ele vai representar todo tipo de pecado. Prostituição, adultério, violência, lascívia, que tem muito nas igrejas hoje, a mentira, a deturpação da palavra de Deus, tudo que for relacionado a pecado vai ser representada pelo anticristo, que aqui Paulo chama de o homem do pecado. E por que Paulo também o chama de o filho da perdição? Paulo aqui está repetindo uma palavra que o Senhor Jesus Cristo usou lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, Jesus disse: todos os que me foram dados eu guardei, menos um, o filho da perdição, se referindo a Judas Iscariote. Filho da perdição, meus irmãos, é porque, assim como Judas era filho de Satanás, Satanás ele já é um perdido, ele já está condenado. E aqueles que o servem também já se tornam filhos da perdição, porque vai herdar a destruição que Satanás já adquiriu. Então Paulo já está se referindo aqui ao anticristo como sendo filho da perdição, porque ele já vai surgir, mas com o destino dele preparado, que é o lago de fogo e enxofre. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 4. Versículo 4 nos diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso aqui, meus irmãos, merece uma atenção nossa. 2 Tessalonicenses 2. Aqui está dizendo que o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Meus irmãos, quando o anticristo surgir com carne, osso e sangue, porque o irmão Valdir gosta sempre de falar que Satanás é um imitão de Deus, e nesse ponto aqui é. Porque assim como Jesus veio em carne, osso e sangue, o anticristo também vai vir em carne, osso e sangue. E quando ele estiver operando nessa terra, ele vai perseguir tudo que se chame Deus. O que é perseguir a tudo que se chame Deus? É todas as religiões. Vai perseguir